Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar aprendendo da palavra de Deus concernente ao arrebatamento e à vinda do Senhor. Então, nesse momento, nós vamos aprender sobre a vinda do Senhor, que Paulo menciona em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 1, que ele diz o quê? Ora, irmãos, rogamos-nos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, Paulo está dizendo o quê? Do arrebatamento da igreja. Que, na realidade, ele analisou um exemplo, João, o Evangelho de João, capítulo 14, que Jesus menciona, deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo vos a dá, e eu vou lhe preparar lugar, e aonde eu estiver, estejais vós também. Então, qual que as pessoas confundem? Olha, vamos analisar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Olha o que diz. Dizemos vós, pois isto pela a palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Observa que vai aparecer essa palavra novamente. Nós, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precedemos os que morrem. Olha o versículo de número 16 de 1 Tessalonicenses 4. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. É o mesmo Senhor, tá? Nós analisamos e já observamos, não é a trombeta dos anjos, lá do livro de Apocalipse. Olha, é a trombeta de Deus. Aí o que diz? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e o versículo 17 de 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Observa, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e automaticamente aqueles que estão vivos, estiverem vivos, que é a igreja, vai acontecer o quê? O arrebatamento. Olha, seremos arrebatados juntamente com eles. Olha, nas nuvens. Para quê? A encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, Jesus desce e ele fica no ar quando aconteceu o arrebatamento. A igreja é arrebatada e os mortos em Cristo também encontra-se com Jesus nos ares. Aí Jesus vai continuar aonde? Para levar a igreja até o Pai. A incumbência de Jesus é levar a igreja para apresentar ao Pai. Isso aí não aconteceu ainda. Então, é extrema importância você aprender esses pontos. Agora, o que assim causa um pouco de confusão na vida de muitos é o que está registrado já em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Aliás, 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo está falando da vinda do Senhor, isso quer dizer, para a igreja. Observa que ele fala ali do arrebatamento. Mas o 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, Paulo não está falando do arrebatamento. Paulo está falando do dia do Senhor. Aí, já depois do arrebatamento, a igreja permanece com Cristo no céu num período de 7 anos, do qual, aqui na terra, está acontecendo a grande tribulação só neste final de 7 anos, do qual, nesse tempo, Israel já vai estar toda cercada. Quem fala isso é o livro de Ezequiel, capítulo 38 e 39. Israel não vai ter mais saída para nenhum lugar e eles começam a clamar a Deus. Lembra que Israel, eles ficaram 430 anos lá no Egito. E a Bíblia vai dizer quando, ali, Êxodo 3, quando Deus chama Moisés, Deus fala para Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Então você vai lá
tirar o povo do Egito. Observa que Deus vai agir quando Israel clamar. Agora hoje Israel está clamando? É óbvio que Israel não está clamando, né, hoje. Mas no tempo em que a profecia de Ezequiel 38 e 39 se cumprir, Israel vai o que? Clamar a Deus. Porque vai ser uma coalizão de vários países que vai cercar Israel. Israel não vai ter mais saída a não ser clamar o Senhor. E nesse clamor que Israel vai estar clamando, né, os juízos de Deus e do anticristo, o falso profeta, já vai estar na sua totalidade aqui na terra. O templo de Israel, o terceiro templo, já vai estar construído, né? Lá vai estar sentado o anticristo, né, dirigido pelo falso profeta. Tudo isso já vai estar acontecendo em Israel. Só que Israel, né, ali no fim, né, quando as taças começar a ser derramadas sobre a terra, né, Israel, uma parte de Israel, que é o remanescente, vai perceber que aquele homem que está lá não é verdadeiramente o Messias, e eles vão começar a clamar pelo Messias. E é nesse tempo que a igreja vai estar no céu, que Jesus, Apocalipse 19, Jesus monta no seu cavalo, juntamente com os exércitos, que somos nós que vamos estar lá, já preparados para descer com Cristo. Aí sim, Jesus desce. Para quê? Primeiro ponto, para livrar Israel. Porque Israel é a menina do olho de Deus. Tá? Deus nunca abandonou e nunca vai abandonar Israel. Agora, 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo, ele fala do dia do Senhor, entende? 1 Tessalonicenses 4, ele fala do arrebatamento, que é a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, ele fala do dia do Senhor. Qual é o erro hoje? É pegar textos isolados e tentar chegar a uma conclusão. Que conclusão que vai chegar errada? Normalmente a escatologia, ou toda a Bíblia Sagrada, ela está espalhada de Gênesis a Apocalipse. Vou te dar só para você pensar. Né? A Bíblia diz que Enoque, o sétimo depois de Adão, ele viu o Senhor descendo com miríades de anjos, sabe? Ele viu a vinda do Senhor, pra você ter uma ideia, lá ele é o sétimo depois de Adão. Então a escatologia Deus espalhou em toda a Bíblia Sagrada. Agora cabe a quem estudá-la? Eu e você. Foi até de propósito que Deus fez isso, para que nós estudássemos a palavra de Deus. Agora 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo de número 2 diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Esse dia do Senhor, que Paulo está dizendo aqui, que virá como ladrão de noite, não é arrebatamento, tá? O arrebatamento é no capítulo 4. Aí ele prossegue, ele vai falar também que o arrebatamento, ele confirma em 1 Coríntios capítulo 15, né? Um exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, 51, ele vai falar: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Né? Em 1 Coríntios capítulo 15, 52, ele vai dizer: no momento, num abrir e fechar de olhos, unidade indivisível de tempo. Essa transformação vai ser mais rápido hoje do que, na realidade, um relâmpago. Né? E ele vai dizer também, né, 1 Coríntios capítulo 5, 52, no momento ante a última trombeta. Lembra aquela trombeta de Deus? Essa é a trombeta que vai soar, né? E a Bíblia vai dizer, 1 Coríntios 15, 53, que o nosso corpo, que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá de imortalidade. Então, observa, né, que aqui em 1 Tessalonicenses 5, Paulo já está falando da vinda de Cristo, que ele vai vir para vingar. Da vinda de Cristo, que ele vai vir já para aniquilar todo o mal que vai estar generalizado sobre a terra. Ele vai prender o diabo, né, Satanás, a grande serpente, ele vai já mandar vivo, né,
lá em Apocalipse 19, ele vai mandar, e 20, ele vai mandar vivo para o inferno o anticristo e o falso profeta. Agora, 1 Tessalonicenses 5, 9, porque Deus não destinou-nos para a ira. Isso que você tem que entender. A ira de Deus não é a graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a ira de Deus, ela vai vir. Quando a ira vem, a graça, ela é neutralizada aqui desse tempo. Agora, nós estamos vivendo o quê? A graça de Deus. Salvos pela graça, vivemos pela graça, né? Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus não destinou, 1 Tessalonicenses 5, 9, para que nós passamos pela ira, né? E também 1 Tessalonicenses 1, 10, Deus não destinou-nos para a ira. Romanos, capítulo 5, versículo 9, seremos por ele salvos da ira. Agora, vamos analisar esse dia do Senhor, do que Paulo está falando, mas ele dirigiu-se a toda a Bíblia. Um exemplo, Obadias, capítulo 1, versículo 15, vai falar, porque o dia do Senhor está perto sobre as nações. Obadias profetizou isso aqui há 840 anos, aproximadamente, antes de Cristo. Agora, Isaías 2 vai dizer, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os soberbos, todos os altivos, será contra todos aqueles que se exaltam, será também para que todos esses sejam abatidos. E Isaías 2, que está falando do dia do Senhor, 21, ele fala, e manter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das pedras, por causa da presença espontânea do Senhor, quando ele se levantar para assombrar a terra. Isaías está falando aqui do dia do Senhor. Agora Joel, capítulo 2, versículo 1, e o versículo 2, depois o 10, ele vai dizer, capítulo 2, versículo 1, a parte B, porque o dia do Senhor vem e está perto. Aí ele vai dizer no versículo de número 2 de Joel, dia de trevas e de tristeza. Joel 2,10, ele vai dizer, diante dele tremerá a terra e abalar-se-ão os céus, e o sol e a lua se enegrecerão. Também Amós, capítulo 5, versículo 18, vai falar, o dia do Senhor vai ter trevas, e não será luz. Agora, 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo de número 10, mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então essa é a diferença de o dia do Senhor e a vinda do Senhor. No dia do Senhor, Jesus vem com a igreja. Mas na vinda do Senhor, Jesus vem somente para a igreja. Deus abençoe a sua vida, tá? Até o próximo áudio. Até mais.